Muy buenos días, amados Muito bom hermanos dia, amados irmãos y amigos presentes. e amigos Es realmente presentes. una É bendición y un realmente privilegio uma grande bênção e um grande privilégio estar con ustedes aquí en la com vocês congregación. aqui na Pastor el congregação que reverendo pastoreia o Dr. reverendo Camilo Dr. Montoya, Camilo Montoya. aquí en Bogotá, Aqui Colombia. em Bogotá, na Estamos de Colômbia, pasadita estamos passando rapidinho, y de passagem, pedirle al Señor sus e pedir ao bendiciones Senhor as sobre suas ustedes bênçãos para todos vocês, ou a y sobre todos mí vocês también. e também sobre mim. Estuvimos viendo Estivemos vendo todo lo que Dios nos dio tudo allí aquilo que Deus nos deu lá na Venezuela, en donde Dios onde extendió, Deus estendeu, como Él siempre lo como hace, Ele sempre su faz, misericordia para sus estendeu a hijos. sua misericórdia para com seus filhos. Y por amor a los E por escogidos, amor aos es escolhidos, que todavía é que, todavia, el mundo no ha recibido o mundo los ainda juicios não divinos. recebeu juízos divinos. Toda esa palabra que se habló, Toda essa palavra que se falou, que foi falada, produzindo, continue produzindo, porque es una palabra porque creadora é uma palavra criadora y no llega allí e nada não más chega y ahí se até quedó, aí e no, aí fica, sino não. que va Senão que ela vai creando, criando, vai produciendo todo produzindo aquello tudo aquilo para lo cual toda para esa o qual palabra fue toda essa enviada. palavra foi enviada. En el libro del No livro Apocalipsis, do capítulo 10, Apocalipse, no capítulo nos 10, dice: nos diz: Vi descer do céu outro anjo forte, envolvido, cercado por uma nuvem, com arco-íris sobre a sua cabeça, e seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge o leão, e havendo clamado 7 trovões, fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões soaram as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela as coisas que os 7 trovões disseram e não as escrevas. E o anjo que vi sobre o mar, em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou sua mão para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e as coisas que estão nele, e a terra e as coisas que estão nela, e o mar e as coisas que estão nele, que o tempo não seria mais. Senão que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus será consumado, tal como ele anunciou a seus servos os profetas. A voz que ouvi do céu falou novamente comigo e disse: vai e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, e fui até o anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho, e ele me disse: toma-o e come-o, e te amargará o ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então eu tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e era doce na minha boca como mel, mas quando o comi, amargou o meu ventre. E ele me disse: é necessário que profetizes novamente ou outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. O homem que come ou que comeu o título de propriedade. Podem assentar-se por uns minutos. Hoje, se está dentro ou entre 2 horas, mais ou menos, estão por libertar um refém. Estadunidense israelita, dupla cidadania, Estados Unidos e Israel, mas tudo faz parte da cidadania. Ele tem as 2 cidadanias e o estarão libertando. Vamos ver aqui o noticiário, a notícia que me falaram nesta manhã. Se chama Edan Alexander. É jovem, tem 20 anos. E ainda estão por lá, restam 20
vivos, mas já parece que já acertaram, que corroboraram que tem 35 mortos. E 3 não se sabe se estão vivos ou mortos, ou seja, pelo menos tem esses dados que ainda tem 20 pessoas vivas, sem contar com ele que vão libertar. Que desejamos que brevemente libertem a todos e que voltem para seus familiares ou sua família. Estamos vivendo em um tempo onde tem guerras, rumores de guerra e a terra com dores de parto para dar à luz a esse mundo novo. Mas vejam vocês que como também os filhos de Deus estão gemendo, estão desejosos por ser transformados, mudados, para já sair desta terra que tanto problema e tanta luta nós tivemos, mas tudo foi por um propósito, um motivo divino. A gente não fica se queixando, senão que a gente sempre diz: Senhor, tudo opera para o bem. E continuamos em frente, adiante. Já vimos como o mundo também está com o seu novo líder ou liderança neste reino, o qual, pelo que se vê, que esse é o último, e vemos como, de que forma também saiu dos Estados Unidos, da América do Norte. E agora vamos ter que buscar por aqui o livro de citações. Vejam como aqui nos diz no livro de citações, que foi a citação que a gente leu nesses dias, que não teria que ser dos Estados Unidos, onde nosso irmão Branham falou que seria o novo Papa. A 8, vamos ver na 8, página 8, parágrafo 69, e diz: eu creio que em um desses dias gloriosos, quando a Confederação de Igrejas Judaico-Judias se juntar e o novo Papa seja trazido dos Estados Unidos e seja colocado aí conforme, de acordo com a profecia, que eles formarão uma imagem semelhante ou parecida com a besta, e eu digo para você, a verdadeira igreja será unida. É um tempo onde a igreja estará sendo unida. O crente verdadeiro ou real dos metodistas, batistas, presbiterianos, nazarenos, peregrinos da santidade, o que for, quais sejam, eles estarão juntos, unidos pelo amor de Deus. Isso fará o corpo do Senhor Jesus Cristo. Todos os incrédulos, os agnósticos e os de mente superficial serão colocados de lado. Eles irão diretamente para dentro da confederação de igrejas. O novo Papa, ele diz aí, é igual em USA, o Papa da imagem. Levantado, mas não é necessário que seja americano, mas vejam, não foi necessário, mas vejam, é americano. E aí está a imagem, a besta e a imagem da besta juntos, unidos, o político e o religioso. Agora, nós vemos, por um lado, a gente vê como esse mundo gentil, esse mundo gentílico, já nessa etapa última ou final, já está nas últimas etapas ou fases dessa etapa das pernas de ferro e pés de ferro e
barro cozido. Y es la etapa E en a donde la etapa piedra no onde a cortada de pedra não mano cortada va a por herir mãos esa vai imagen y ferir la va a essa desmenuzar. imagem e O vai sea, esmiuçá-la, estamos en la torná-la etapa pó, ou final. seja, estamos na última etapa, na etapa Ellos, final. por un lado, Eles, tienen por um esa lado, eles fase, têm esa essa etapa fase, final, essa última etapa, por y um por lado el eles lado têm isso, de e el pelo Señor y lado su do Senhor programa, e do seu estamos programa, llevando a estamos cabo las realizando, fases fazendo de as esta fases tercera etapa, desta en donde va terceira de una forma etapa, progresiva. que vai em uma forma progressiva, Ahora miren escalonada ou gradativa. Agora, cómo en el olhem tiempo de como Jesús no tempo de Jesus, apareció Jesús de la línea Jesus apareceu da linha ou linhagem Davi, de Davi, de Judá, de Judá, vino el Mesías veio o Messias y e leímos en nós un estudio del 2023 lemos por no ahí, estudo de aún 2023, lo buscan e se vocês en buscarem internet y na buscan Judas internet e buscarem Iscariote y por van a ver Judas allí Iscariotes, de qué vocês vão línea ver era. aí de que linhagem ele era. Hay un salmo por el Tem um lado donde habla salmo em um lado que fala que levantou aquele que levantou, tem um tu, mi salmo, amigo, tu, meu mi amigo, familiar, meu que familiar, juntos que junto comunicábamos las cosas secretas. comunicávamos ou Y él había escrito conversávamos allí as coisas Judas. secretas, e ele escreveu aí Y él Judas, dice e de la ele tribu de diz Judá. que, e ele diz da tribo de O sea Judá, que ou vinieron seja, los que os dos dois de esa vieram línea dessa linhagem, y e en este tiempo, neste tempo, miren, viene el olhem, Mesías por la o Messias línea vem pela linha ou linhagem de Judá, pero recuerden que la mas bendición de la lembre-se que a bênção da primogenitura al pasar, primogenitura, ao passar, cruzando las manos, cruzando as Jacob mãos allí, de Jacó colocando lá la e mano colocando as mãos derecha sobre Efraín, pasó la em bendición a Efraim, los passou a gentiles. bênção para os O sea, gentios, ou seja, que ese que descendiente de esse Judá descendente de Judá estaria no meio das tribos do norte, porque Elias fue visto en las foi tribus del visto norte, entre as tribos en do donde está la norte, onde bendición de la estava a bênção da primogenitura. primogenitura. Ahora tiene entonces Agora los então dos tem lados. os dois lados, La línea, ambos os lados, a linha ou aún la linhagem, línea até de mesmo a nacimiento, linhagem de nascimento, mas también mas la também bendición de la a primogenitura. bênção da primogenitura. Y ahí E se aí cumple cumpre-se las dos cosas, as duas en donde en coisas, este tiempo onde final neste esos dos tempo palos final estarán essas duas en la varas mano del estarão na mão do profeta. Ahora, ya Agora, están viendo que le já dicen, estão vendo se que puso ele León diz, ele 14. colocou o nome de Leão E depois 14, e outro depois dijo, o outro de Judá. disse de Judá, um outro Copião. falou, copiador, copião. porque no hay más persona Porque alguna não en este existe planeta Tierra planeta alguma ser neste planeta Terra imitador que el diablo. que seja imitador, a não ser o diabo. Ele é um imitador desde o início. Y miren E cómo, olhem como, de que forma, ao ao se estar abrindo o sétimo selo, está está mostrando para a igreja noiva o que é o sétimo selo, que está sendo aberto al público, ao público, porque estamos mesmo que estamos ou assim, estejamos desta assim, forma, dessa forma, desse da igreja jeito, novia em da igreja las noiva, nas transmissões transmissões e todas essas coisas, há um mundo que nos aparentemente vê. tem um mundo que nos E vai vê. quedando aberto E vai também também para o ficando mundo. aberto para o mundo e não dice, não diz ou fala, eu vou ter que tirar. Temos tempo. Vemos, nós temos tempo. E deseja, tem 10 minutos antes de chegar 3 horas lá. Vamos ver aqui. 3 horas antes. Vamos ver aqui. Miren, Olhem, ele diz en el séptimo ele sello, diz no sétimo selo, la página na página 400 82 abajo. 82, lá embaixo. Está falando de Israel na sua própria pátria ou terra, mas vocês perceberam que ele não fala nada, coisa alguma da revelação deste sétimo selo? Também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu, o escondeu. Vemos, pois, que é um mistério completamente um mistério, e a hora ainda não chegou para que se desse a conhecer esse mistério. Nós chegamos até aqui, as outras coisas nos será dado lá, no tempo quando aparecer Jesus de novo sobre a terra para levar a sua noiva, ou o que chegue a acontecer durante esse tempo, e uma flechinha para a pedra angular. Agora, nós chegamos até aqui, ou seja, não se podia abrir mais nada, e as outras coisas, que era a próxima coisa, qual era a próxima coisa? A abertura do sétimo selo. E como seria dado a conhecer o sétimo selo? No tempo quando Jesus apareça novamente sobre a terra. Não Jesus, aquele que apareceu 2000 anos atrás,
esse corpo, senão, e sim o ministério de Jesus. Tal como ele escreveu aí, o que estava acontecendo no quartinho de madeira era, e ele escreve, é o ministério da segunda vinda do Senhor. Ou seja, que o que se está fazendo, realizando, Deus no seu programa é o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora, ao estar sendo aberto isto para o público, e isso ele tinha dito ou falado que não poderia ser aberto ainda, num determinado tempo não poderia ser aberto, e está chegando o momento onde isso está ficando aberto, como ficou aberto o mistério do sétimo selo na primeira vinda do Senhor. Olhem, passamos para a página 484. 483 lá embaixo. Eu quero que vocês percebam uma outra coisa que aconteceu, e se vocês chegarem a escutar a fita, senhores, que horas são? Aí vocês vão escutar que um anjo me era muito sobressalente. Os outros eram comuns, mas esse certo anjo era notável, notório. Ele estava do meu lado esquerdo, na constelação, numa forma piramidal, de pirâmide. Vocês também se lembrarão que foi na pirâmide onde estava a pedra branca, misteriosa, que não tinha nada escrito nela, que não tinha nada escrito. Os anjos me levantaram de onde eu estava para dentro dessa pirâmide formada por eles mesmos. Os mistérios de Deus eram apenas ou só conhecidos por eles. E eles foram os mensageiros que vieram para interpretar essa pirâmide. A mensagem, o segredo destes 7 selos que estão dentro da pirâmide. Este anjo estava do meu lado esquerdo e ele era o último. Onde era que estava na visão da carpa, da tenda, a coluna de fogo sendo descida, que ele a viu descer sobre um quartinho de madeira, era do lado esquerdo. Foi do lado esquerdo. Aí, portanto, do lado esquerdo, nesse lugar, é onde esse ministério estaria usando esse lugar para estudar e para depois dar ou fazer o ensinamento. Ele era o último, o sétimo anjo, contando da esquerda para a direita, porque ele estava do meu lado esquerdo, eu vendo ele assim de frente para o ocidente, e ele vindo ou chegando para o leste, para o oriente. Estava do lado esquerdo, e ele essa seria a mensagem do último anjo, um muito extraordinário, sobressalente. Lembre-se que, como eu disse, que tinha sua cabeça levantada, suas asas tão poderosas e pontiagudas, e escreve aí Moisés e Elias. E como eu disse que ele voou diretamente para mim, ou até mim. Agora, isso é este sétimo selo, e escreve Moisés e Elias. A palavra cheiro circula. E vejam, tem tantos lugares na Bíblia onde fala das asas, de que Deus nos cubra com as suas asas e todas essas coisas. E quando o irmão Branham diz que voou diretamente para mim ou até mim, cada escolhido de Deus neste tempo final pode falar a mesma coisa. Ele circulou, a palavra voou. Este anjo, diferente dos demais, esse anjo que tem o sétimo selo, voou para cada coração, para cada alma. Circulou, a palavra voou. E com suas poderosas asas, o cobre, abarca. Se voou diretamente para mim, aí vocês também podem ver que tudo é individual, pessoal. Agora, isso é este sétimo selo. E em cima de sétimo selo escreve Moisés e Elias. É uma coisa muito extraordinária, e todavia não sabemos o que é isso, porque não foi permitido, a sua abertura não foi permitida. E ele escreve do lado o sétimo selo não aberto. Agora vejam como iria chegar o tempo onde a vinda do Senhor, e pela vinda do Senhor, iria se dar a conhecer as coisas que não foram abertas pelo ministério do reverendo William Branham. E, olhem, nesta mensagem, olhem, eu tirei tudo e estava aqui. E eu vou buscar por aqui. Eu tinha tirado fotografias disso, mas como a gente tirou livros, então ficou aí. Nesta mensagem, ministros competentes do novo pacto. Aqui ele nos fala
25 de março de 2010. E foi pregado em Valência, em Fé Viva foi pregada. Assim que continuamos falando da Venezuela. Diz, o que é que eles estão esperando, ou seja, os hebreus, o que eles estão esperando? A vinda do Senhor, a vinda do Messias. E o que é que eles estão esperando para o cumprimento da vinda do Messias? Um homem que eles pensam que nem saberá que é o Messias até um determinado certo tempo. Talvez eles pensam que eles vão saber primeiro, em primeiro lugar do que ele, que eles conhecerão que esse é o cumprimento da vinda do Messias e que a pessoa ou essa pessoa não vai saber, talvez não saiba que ela é o cumprimento ou é o cumprimento. E olhem, mais na frente, adiante, ele diz, algum dia nós vamos saber o que o reverendo William Branham tinha escrito ou escreveu aqui na página 467, parágrafo 148, onde ele diz, eu tenho escrito aqui ou escrevi aqui, se quando isto acontecer, vocês pudessem ver a minha caderneta, não prossigas, não continues. Diz o irmão, isso está na 467. Agora olhem. Ele aqui, ele vem falando do sétimo selo. Eu tenho escrito, eu escrevi aqui. Depois vocês podem ler o que ele vem lendo. Assim que quando isto aconteça, o que acontece? O cumprimento do sétimo selo. Se quando isto acontece, vocês pudessem ver a minha caderneta quando isto acontecer. E em palavras entendíveis assim, o que nós estamos vendo agora é o que o irmão Branham tinha ou escreveu aí. Não temos que ver a caderneta para crer e ver e receber aquilo que ele tinha ou escreveu aí. Isto aqui seria uma confirmação. Mas por adiante, nós não temos que ter a caderneta para... Deixa eu ver se isso é verdade, se isso é assim mesmo. Não. Nós, ao estar vendo o cumprimento do sétimo selo, nós o temos recebido, temos crido nele, já a caderneta depois será uma confirmação. Ou vai ser uma confirmação. Agora, eu não tenho o costume de ser fanático, eu estou lhes falando a verdade, mas lembre-se aquele sapatinho que eu sempre tentei explicar, como dizia que a alma estava próxima disto e tudo aquilo e do outro. E tudo isso serviu apenas para produzir os impostores que vieram depois. Tal como era de pegar a mão da pessoa e as vibrações chegavam, então todo mundo tinha suas vibrações nas suas mãos. Mas lembre-se que quando ele me elevou, me fez subir e me disse, esta é a terceira etapa, ninguém a conhecerá. Vocês se lembram disso? As visões nunca falham, nunca erram. Muito melhor, são perfeitamente a verdade ou verdadeiras. E aí nesse parágrafo do lado esquerdo escreve alma e 3 círculos na palavra alma, 3 círculos. Agora continua ele dizendo aqui, agora isto que ele tinha aí, ou seja, que ele tinha escrito aí, está falando aqui do sétimo selo. Está falando da terceira etapa. E a terceira etapa diz que existe um secreto embaixo dela, sob ela. Mas tudo isso, e está falando sobre tudo isto aqui, ele fala da terceira etapa, a qual está ligada ou unida à grande carpa catedral que ele viu. Está ligada a espada na mão e também isso é o que corresponde ou cabe à pesca dos grandes peixes. E todas essas coisas correspondem ou pertencem à etapa da Era da Pedra Angular, a pesca que ele desejava, que ele queria realizar e pescar esses grandes peixes. Ele não pôde fazer isso. E vejam que nesse último percorrido que houve, o que aconteceu, juntou todo tipo de peixe, foi juntado, ou se juntou, mas a pesca para a Era da Pedra Angular. E aqueles que iriam pertencer à Era da Pedra Angular, tampouco a realizou ou a fez o doutor William Soto Santiago. Porque ele recolheu na sexta, nesse chamado, lembre-se que aquele extrato que a gente leu, que dizia, onde ele falava dos grupos,
el que fue sembrado aquele que foi junto al semeado camino, junto en ao caminho, em pedregais y también en e buena também em tierra. boa terra. Y él dijo allí, E ele yo sé falou dónde aí, estoy, eu sei onde eu estou. y yo sé en qué E eu lugar sei estoy em qual lugar eu representado. estou representado, em que lugar eu estou Agora, representado. usted que me Agora você escucha, que me escuta, Él dijo ahí en ele ese falou lugar, aí nesse o sea, que local, está ou seja, hablándole que ele está a falando todo el grupo para todo o grupo que está representado, que está cada uno representado, en cada qual esos ou cada diferentes um grupos. nesses diferentes Pero lugares solamente ou un grupo grupos, mas particular somente um grupo particular desse grupo es é el que pertenece al que que fue pertence sembrado ao que en foi buena semeado tierra. em boa terra. Y para la E pesca para de a esos pesca peces desses grandes, grandes peixes, entonces él envía então los ele ángeles envia os segadores. anjos ceifadores. Y ahí es que hace E aí é que ele esa faz pesca, essa pesca. la cual cuando él le A dio el pesca alón, que se lo quando dio ele muy deu a rápido. puxada, ele puxou muito rápido. La atención que E a él iba tensão que alándola ele ia puxando, a força com que ele ia es puxando, todo eso que él é llevó a tudo isso que cabo ele en realizou todos ou esos fez em eventos todos esses eventos y venía e atrayendo vinha atraindo con com todo lo que se estaba tudo llevando a aquilo cabo que se estava fazendo, ele vinha para atraindo llamarle la para atención chamar a a los peces atenção dos grandes. grandes peixes. Ahora vean que todo eso tenía un Agora vejam que propósito, tudo isso tinha um todo lo que se motivo, llevó uma a cabo causa, bajo ese tudo que se ministerio, fez sob esse y ya ministério estaba listo. e já estava pronto. Vamos a decir Vamos que dizer él, que ele, ángel, que o anjo me dijo, me disse: estás listo para estás pescar. pronto para pescar. Asegura tu señuelo, Verifica o teu anzol, porque porque hay que colocar todo tem eso que en la colocar forma tudo isso actualizada na forma atual, y en la atualizada, realidad e no de real, cuando na eso realidade de estuviera quando llevándose a isso cabo. estivesse Porque unos acontecendo, lo porque ven y otros uns no lo ven. o veem e outros não o veem. Por quê? Vean lo que hablamos del Vejam nuevo que nós falamos nacimiento. do novo nascimento. Se nace Se nasce, en la edad de nasce-se dispensación na era que de usted está dispensação que viviendo você está vivendo, para para poder poder ver e receber esse novo esse nascimento novo nascimento nessa nova dispensação. Você tem que nascer nessa nova dispensação sob uma estrela. Essa estrela representa os mensageiros. Então você tem que ser identificado com essa estrela. Esse mensageiro tem que se identificar com ela. E vem então nascer de novo nessa nova dispensação. Olhem, para eles receberem o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecoste, eles, em primeiro lugar, eles receberam por revelação lá, Deus deu para Pedro quem era Jesus. Quem Jesus era. Quem diziam os homens que é o Filho do Homem? Uns dizem que tu és Jeremias, ou alguns dos profetas. E isso era aqueles que falavam muito bonito, boas coisas de Jesus, falavam bonito de Jesus. Outros diziam, esse é Beelzebul, esse tem demônios, esse é amigo de publicanos, de prostitutas, esse é um impostor. Esse não pode ser ele. Agora, esse grupo, por que não o pôde receber? Eles estavam, e aí estava se realizando um entrelaçamento dispensacional, mas estavam na dispensação da lei. Cheios aí, de cheio na dispensação da lei, não puderam ver quem era ou foi Jesus. Agora, quando pergunta-se para Pedro, vamos dizer que ele era o porta-voz deles, ele recebe a revelação das alturas, não te revelou carne nem sangue, senão meu Pai que está nos céus, de quem Jesus era, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vivente. Agora, vejam vocês alguma coisa aí. Algo aí. Não teve que chegar no dia de Pentecostes para se conhecer quem era Jesus. Não se teve de chegar ao dia de Pentecostes para conhecer quem era Jesus. E para chegar a receber essa dupla porção e passar para essa nova dispensação, é necessário ou se requer crer e receber por revelação quem é o Cristo Messias ungido neste tempo final, o último tempo. E aí a pessoa nasce nessa nova dispensação. Mas lembrem-se, Judas não chegou até beber o vinho. Ele disse, até aqui eu cheguei. Isso aí eu não posso engolir isso. Isso eu não engulo, e se foi. Foi-se embora. E chegará um tempo onde vai se estar no equivalente, onde vão dizer ou falar, não, até aqui eu chego. Fazer isso aí eu não faço. Até aqui
Eu não vou fazer esse ato, essa ação, o ato. Aí aconteceu uma identificação para morte e sepultamento na primeira vinda do Senhor. E na segunda vinda do Senhor, também se estará fazendo algo onde a pessoa vai se identificar ou ser identificada com esse ministério. Olhem, a primeira pessoa que ela faz é crer, depois passava para a frente e depois era batizada. Dava o seu testemunho, mas ela tinha crido, porque se a pessoa não crê, ela não vai dar um passo adiante. Tem um lugar que me enviaram, mas para aproveitar isso, onde ele diz, o irmão Branham diz que, você que está aí, você não tem que passar até aqui, mesmo que as chamadas ao altar, isso começou na era metodista. Ele diz que no princípio não se via isso. Isso não está na Bíblia, diz o irmão Branham em alguns lugares, que isso não está na Bíblia. Isso começou ou iniciou com os metodistas. Mas vejam, algo tinha que simbolizar isso ou simbolizá-lo. O que no cumprimento da visão da carpa foi visto ou se viu. E até mesmo para chegar nesse momento do tempo do irmão Branham, havia no tempo do nosso irmão William, havia isso, e na visão da carpa o irmão Branham vê chamadas ao altar. Ou seja, aqui, ou chamamentos, chamadas. Ele, quando ele dizia ou falava que você aí onde você está, pode levantar a mão, diz. E aí está quebrando a gravidade. Está quebrando o que cientificamente isso tem que ficar dependurado, baixo. E com isso você dá o testemunho e veja você. Você já creu. Mas é necessário, precisa. Ele viu lá, viu chamadas. Também viu fila de oração. Agora, tudo isso vai estar se entrelaçando, ou sendo entrelaçado, e vamos estar vendo também pessoas que vão chegar até aí. Isto, já até aqui, eu chego só até aqui. Porque todavia ainda restam pessoas que pertencem ao outro grupo. E da forma que elas se identificam é assim, desse jeito. E se algum fica colado aí, penetra, vamos verificar, para permanecer aqui de fazendo brincadeira ou de hipócrita, para que não me tirem isso ou aquilo, vamos passando ou passar. E entra dessa forma, fazendo gracejo, brincadeira. E aí o que ela vai receber é a mesma coisa que Ananias e Safira receberam. Porque será com mentira que estarão fazendo isso, com mentira, mentindo. Viram? Agora, olhem. Agora ele continua dizendo aqui. E também isso é o que corresponde ou cabe à pesca dos grandes peixes, e todas essas coisas cabem à etapa da era da pedra angular. Na sétima era não se cumpriu isso, e o que não se cumpriu lá, ora, então nos cabe a nós, pertence a nós. O que não se cumpriu lá sobre o ministério do sétimo mensageiro da sétima era, pois se cumprirá no nosso tempo. E vejam, aquilo que não se cumpriu sobre o ministério do doutor William Souto Santiago, que se cumpre no mensageiro do sétimo selo. Isso. Ele, para ver a carpa ou a tenda e aquilo que estava acontecendo aí dentro, teve que ir. E ele, para ver o que estará acontecendo fisicamente, literalmente, quando acontecer, ele vai chegar até aí. Não fique preocupado com isso. Assim que em os lugares diz que no seu corpo teofânico pode também estar antes e também depois no corpo novo, no novo corpo glorificado. Assim que estamos bem próximos do cumprimento do que ele prometeu para o nosso tempo. Já muitas coisas já se cumpriram, mas existem outras que faltam por se cumprir, como a transformação, a nossa transformação, e como a parte da visão da carpa, da tenda sob o cumprimento da visão da carpa. Dessa visão começará o cumprimento da visão da carpa. Mas isso não quer dizer que desde o começo ou início vão estar acontecendo os milagres e maravilhas. O que muitos dizem, mas que ele termine logo, é que ele faz isso, por que não se vê nada? Ele fazendo, fica sentadinho porque você vai ver isso, mas já é no final. Agora a parte mais importante é esta aqui.
Porque a parte mais importante lá, no tempo de Jesus, antes do dia de Pentecostes, foi reconhecer quem era Jesus. De tudo que se estava fazendo e toda a obra que Jesus realizou ou fez lá, o mais importante era saber quem ele era. Tudo desembocava no conhecimento, na revelação de quem era Jesus. Quem era Jesus para os discípulos naquele tempo? Quem era o Cristo para os discípulos naquele tempo? E neste tempo é a mesma coisa neste tempo. Para cada escolhido de Deus, o mais importante é saber reconhecer quem é ungido neste tempo. Quem é o Cristo Messias ungido? Que significa a mesma coisa, tem o mesmo significado. Isso que é o mais importante, porque sem esse conhecimento não existe transformação nem rapto. É necessária essa revelação das alturas, entronizá-lo aí no seu coração e que o Espírito Santo seja o Rei de Reis na vida de cada escolhido. Como vimos na mensagem de ontem, como era e como dispensação. E não pode ser coroado, um espírito não pode ser coroado. Ora, tem que vir em carne humana, e a dispensação e a era onde isso se cumpre, e o grupo de escolhidos onde isso se estaria fazendo ou acontecendo é o lugar onde o Espírito Santo estaria vindo em carne humana. É por isso que ele diz que quando este Espírito Santo que temos, aquele que está no nosso meio, agorinha mesmo, e está obrando maravilhas tão grandiosas aí, está operando o ministério no irmão Branham, estava operando no ministério de Elias, na sua quarta manifestação, e um ministério tão grandioso como o dele, diz que quando esse Espírito Santo que temos, aquele que está no nosso meio, agorinha mesmo na forma de Espírito Santo, quando chegue a ser encarnado, mas e a pessoa dizia, mas Senhor, tudo que tu estavas fazendo através dele era a obra do Espírito Santo. Mas não podia ser coroado ainda, ou todavia esse ministério lá, não podia ser coroado, era quando fosse o Espírito Santo fosse encarnado. E em quem? Na pessoa de Jesus Cristo, porque é o ministério de Jesus, de novo ou novamente neste tempo final, sendo operado pelo Espírito Santo, e tudo é um só. O querem fazer três, querem torná-lo 3 ou 4, cada um na linha onde quer estar. Pedro não fez isso lá, mas tu queres façamos aqui 3 tabernáculos, aqui um para ti, um para Moisés, outro para Elias, e por aqui a gente se acomoda aqui, se ajeita. E diz, enquanto ele ainda falava, lhe mandou calar, uma falta de respeito, quando Deus está fazendo aí uma adoção do seu filho, e Pedro falou, quando Deus está fazendo a adoção do seu filho. Este é meu filho amado, em quem tenho complacência, ou seja, comprazo morar, gosto de morar, a ele ouvir, a mais ninguém. Ou seja, que todo aquele ainda esteja ou está falando neste tempo final, fora daquilo que Deus está nos dizendo e dando a conhecer, está fora do grupo que estaria sendo preparado para a transformação, para a adoção. Agora, olhem. Continua dizendo aqui. Lembrem-se que é sob o ministério de Moisés e de Elias que estão prometidos os grandes milagres e maravilhas sobre o ministério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. É que estão prometidas essas maravilhas, estão prometidas e as coisas vão acontecer como uma necessidade, uma coisa necessária. As coisas vão acontecer como uma necessidade, como algo necessário. Enquanto a gente vai avançando, andando e o mundo, tal como vai se movendo, vai se mexendo, vão ir se tendo necessidades, vão acontecendo onde a própria igreja vai começar, existindo necessidades, através e pela guiança e com a guiança do líder do Espírito Santo, vai ser suprido, vai suprir. Porque é para isso que a está preparando para isso, para que faça essas obras maiores que Jesus disse que fariam, ou seja, que
Não estamos nos preparando para ter um conhecimento a mais do que é o sétimo selo. Não. Estamos nos preparando para atuar, agir. É como quando você vai para a universidade estudar. Você estuda, já seja de doutor, de advogado, de engenheiro, medicina, advogado, engenharia. Você termina de estudar e você não vai para casa. Bom, já terminei de estudar, eu vou ficar aqui em casa. Você exerce isso que você estudou. Pois nós estamos estudando. Nós vamos nos graduar com os mais altas honras e vamos exercer nossa posição, vamos nos formar. Vamos exercer isso que nós estudamos e nós nos graduamos nisso e vamos nos graduar, nos formar nisso. E é com Magna Lauda e vai mais acima disso, mais de Magna Lauda. Magna honra, porque recebemos das alturas a revelação de quem é o ungido. E já daí para baixo, o que não entendamos, agora o entenderemos quando estejamos no novo corpo. Mas a base fundamental, o principal de tudo, é o conhecer quem Ele é. Depois que você saiba quem Ele é e quem é que está operando através desse instrumento, já vamos falar assim, já está seguro, assegurado, certeiro. Já está assegurado. Agora diz. Assim que, garantido, assim que vão vir grandes dificuldades, então aí vão estar os ministérios pertencentes a esse labor, o trabalho que Deus vai realizar. Ou seja, que não é que essas coisas vão acontecer e Deus vai mandar a esses ministérios para uma pessoa que já partiu, que já se foi, vamos enviar agora para ele onde se tem uma necessidade. Tem que ter estado no meio da sua igreja, ter nascido, crescido, estar já maduro para poder Deus então usá-lo no tempo pertencente ao que corresponde para realizar essa obra e o cumprimento da vinda do anjo, que era diferente dos outros, que é quem tem o sétimo selo. Diz o reverendo William Branham que quando vejam o Senhor vindo pela sua igreja dirão, agora olhem, tem coisas que se falaram, foram faladas, e é por isso que ele dizia, não podemos entrar em fanatismo. Mas é algo tão grandioso que Deus está fazendo, porque quando nós lemos faz pouco tempo onde ele diz, eu estou preparando uma plataforma para o meu Senhor. Estou preparando uma plataforma para o Senhor e para a igreja noiva. Ele é o seu Senhor para a igreja noiva. Amém. Agora, como ele diz, poderíamos nos ajoelhar ou seja, reverenciá-lo de uma certa forma ou maneira e jamais chegaríamos a cumprir talvez o pré-requisito, aquilo que é necessário, que se requer. Mas diz que tem uma coisa que sim, viver uma vida conforme a palavra. Amém, Senhor. Isso, tu tens isso aí? Não podemos nos humilhar suficiente. Não seria suficiente. Imaginem isso. Não seria suficiente isso. Não seria suficiente. É bem melhor é uma vida produzindo o fruto do Espírito. E isso sim é suficiente. Com isso sim, ele é honrado, ele é reverenciado. Vê? É por isso que não se entra, não pode se entrar em fanatismo. Por causa disso, como eu falei ontem na Venezuela, Deus está preparando o povo e todos nós somos iguais. Todos somos primogênitos. Todos somos escolhidos. Todos somos reis e sacerdotes. Nenhum é maior que o outro, que ninguém. E o instrumento, o véu de carne, é um a mais no meio do povo, que também tem talvez muito mais erros que o próprio povo.
E Deus vê no seu amor e na sua misericórdia. Deus pega um que já foi escolhido desde antes da fundação do mundo, porque os profetas, eles não se fazem profetas, eles nascem profetas, e Deus os guia na sua vida até chegar o momento, o instante, onde é como assim um clique, uma ligada de tomada que se ativa, ou que se liga, e esse instrumento já vê a sua vida e diz, certamente com razão, por causa disso, ele vai percebendo o porquê, o motivo de tantas coisas, as causas aconteciam na sua vida. Mas vejam, neste tempo, não foi necessário, neste tempo, que fosse um corpo criado, tal como o de Jesus. Porquanto a igreja noiva, ou porque a igreja noiva. Vejam vocês, ela recebeu esse novo nascimento sob a dispensação da graça, e esse instrumento também, pois é um entre os nascidos de novo, e ele é o primeiro que viria e passaria para a dispensação do reino, nasceria na dispensação do reino, e então chamaria com essa voz trovejante, com esses 7 trovões, sobe aqui. E então coloca esses escolhidos na era que lhes corresponde para este tempo, para receberem as bênçãos que estão contidas ou estão aí. Agora, olhem, diz o reverendo William Branham que quando vejam o Senhor vindo pela sua igreja, dirão, este é quem nós estamos esperando. Quem é que vai dizer isso? Assim que quem o verá primeiramente, em primeiro lugar, assim que vamos vê-lo manifestado neste tempo final. E vamos receber grandes bênçãos da parte ou a favor de Deus, ou seja, os primeiros que o veriam seria a igreja noiva. E o primeiro que o identificou e o recebeu, e se encheu, esse rosto se encheu de alegria, foi o doutor William Souto Santiago. Ele foi o primeiro. E ele falou isso numa mensagem, que ele o iria ver primeiro. E dizia, eu vou vê-lo. E o viu. Viu ele. E antes dele partir, ele foi-se tranquilo, consciente que essa oitava etapa, na qual ele me dizia que eu vencia a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, e ele me falou e foi me falado que eu voltasse, e eu estava esperando a oitava. E aí ele ficou calado, mas ele... Venceremos, e ele ficou rindo. Eu disse, venceremos, e ele ficou rindo. Ou seja, aqui, a oitava cabe a nós, a gente, vencê-la. E vamos vencê-la. Bom, já estamos vencendo. Você se procure, se olhe. E eu mencionei isso, e cada vez que eu menciono isso já passou mais vários dias. Agora, vocês estão melhor quando eu voltei a falar isso. Você não é o mesmo. Já faz um tempo atrás, e amanhã você não será o mesmo que hoje. Cada dia Deus vai nos ajudando, e se a gente cai, volta-se a levantar e aprendemos com isso. Eu caí aqui com isso, não vai me acontecer isso de novo. Na próxima vez eu vou me cuidar muito mais disso, porque eu me descuidei desse lado. Espera um pouquinho. Agora eu vou vencer isso também. Isso não vai me ter de surpresa, surpreendido por isso, porque a glória de Deus é que todos cheguemos a ser em imagem e semelhança desse Filho primogênito, de Jesus Cristo. Essa é a meta de Deus. Ou seja, de Jesus Cristo. A meta de Deus é essa. Continua dizendo, vamos ver o que eles quiseram ver. Todos os profetas quiseram ver, diz o irmão William. Vamos ver tudo o que os profetas quiseram ver, desejaram ver. Todos os mensageiros das diversas eras. Vamos ver o que o reverendo William Branham quis ver, e que ele o viu, mas o viu em visão, mas ele o viu. Ele o viu. E ele não pôde falar, não pôde dizer quem era.
Foi transportado, ele viu tudo, ele quis que se tornasse uma realidade no seu tempo, mas não lhe foi concedida essa bênção, não lhe foi concedida porque é para a etapa da era de pedra angular, da era da pedra angular. Por isso diz que a terceira etapa, que os trovões produziram suas vozes no idioma desconhecido. Agora, por que ele queria realizar isso no seu tempo? E ele tentou. A ele lhe foi prometido que ele iria ter um filho, teria um filho, e o Espírito Santo lhe disse, até o nome lhe disse, como o iria chamar. Portanto, ele estava vendo aí que poderia realizar isso, fazer isso, porque... E aqui eu estou entrando, mas, olhem, vamos falar assim, ele estava vendo os possíveis elementos ou coisas para realizar isso, mas, primeira coisa, estava... Todavia, não sei se nesse tempo já tinha nascido, porque foi em 1955, em 1956 eu creio que foi a visão, vê a data por aí, ou seja, que ele conhecia ou sabia como iria se realizar isso ou se fazer isso, mas ele, ao depois ver o cumprimento da visão da carta e ver tudo aí, ou tudo lá, e também ver o nome, e também ver que era um ministério, aí ele então teve que ficar calado porque ele o viu. E tudo o que foi mostrado no filho do nosso irmão Branham, que é um tipo e figura, espelho da segunda vinda do Senhor, e para quem o Espírito Santo lhe disse, lhe colocarás por nome José, sobre ele o Espírito Santo lhe disse. Agora, se o Espírito Santo lhe colocou o nome na primeira vinda do Senhor, ao véu de carne, colocou o nome no instrumento em quem se estaria cumprindo a primeira vinda do Senhor, como fica a segunda? Ou seja, aí foi mostrado aí todo o programa divino na família e no ministério do nosso irmão Branham. José vem a ser, se torna o tipo e figura desse onde Deus estaria cumprindo, em quem Deus estaria cumprindo a sua vinda. E para algumas coincidências nisso, nasceu no dia 19 de maio de 1955. Na mesma data. Agora vejam como Deus mostrou aí, olhem, eu creio que se leu uma vez isso, a era de... a idade que Meda, quando ela nasceu, a idade de Meda quando José nasceu, a idade de Meda quando José nasceu. Agora, tudo isso seria muito bom ter um estudo e falar do que foi refletido, o que foi tipificou e mostrou-se na família do irmão Branham e no ministério do irmão Branham e o cumprimento do sétimo selo, mas assim, só nessa área, seria muito bom isso, e ter um quadro, um cenário claro aí do que a sua família representou, seus filhos, suas filhas, sua esposa representaram, e ver isso à luz do cumprimento daquilo que foi mostrado na sua família. Agora vejam como, de que forma, quando ele viu, ele disse, tu te lembras do nome que tu procuravas quando tu sonhastes a respeito da visão? Ou seja, que ele estava procurando esse nome, ou por esse nome. E ele tinha esse nome tinha algo raro, uma peculiaridade. E ele sabia, ele conhecia, mas ele teve que ficar calado. Senão iriam se levantar, muitos imitadores irão levantar-se. Agora tem lugares, inclusive, onde o irmão William disse que não se chamará de José. Mas isso é algo aí tão formoso como a pessoa vê o Espírito Santo mostrando isso dessa forma ou desse jeito, para aqueles que não o têm que ver, para que não vejam aqueles que não têm que ver. Agora, para
Na 9A, nós temos tempo. Já vamos caminhando, andando para o aeroporto. Tem que estar 3 horas antes. E tem que estar na terceira dispensação para ir embora para a casa de nosso Pai Celestial. Assim que estamos em tempo. Estamos no gate, no portão correto, certo? Estamos na porta 8 ou 8ª. Com a aerolíneas, o 7º selo. Aerolíneas. Com o piloto. Copiloto e o comandante em chefe. Aí assim, Jesus, Moisés e Elias. Ou seja, nós temos tudo. O lugar onde diz... Está aqui. A página 5B do parágrafo 51. Faz uns minutos atrás eu tive o privilégio de falar com a minha esposa e com o meu pequenino José, o rapazinho a quem eu creio que Deus lhe permitirá o lugar quando eu estiver terminado nesta vida, o meu lugar. Ou seja, não o lugar do cumprimento da segunda vinda do Senhor, senão o meu lugar. E aí é que ele escreve, José é igual tipo e figura da vinda de Cristo. E no desenho que ele faz, ele desenha uma pedra angular, as eras, e o meu lugar coloca uma flecha para a 7ª era e uma flecha para a parte central. Porque aí ele colocaram do lado de fora, o expulsaram, e aí esteve esse ministério, nessa transição, e aí esteve o ministério do Dr. William Souto Santiago. Porque todavia ainda se estavam realizando, fazendo batismos nas águas. E isso não iria acontecer na dispensação do reino e na era da pedra angular. Agora, se você juntar os desenhos que ele fez, desenhou onde ele colocou a graça até na parte de baixo da dispensação da pedra angular, mas também está o outro que faz pouco tempo nós colocamos, onde está a parte de cima da pedra angular, e ele coloca uma linha embaixo. Na parte em cima da 7ª era põe uma linha e coloca o anjo que era diferente dos outros. Daí, desde essa parte daí, da 7ª era até lá em cima, ou para cima. Eu não sei se vocês podem ver de lá, mas ele coloca a linha em cima, faz uma linha em cima da 7ª era até a pedra angular, até lá em cima. E agora, o que foi que ele disse que se estaria realizando? Batismo nas águas por ministros e pelo ministério da era da pedra angular. Ora, esse ministério tinha que estar nesse entrelaçamento dispensacional também operando na última parte, na etapa final da dispensação da graça. E foram feitos batismos, e vejam vocês, como esses ministérios de Moisés e Elias, ele diz que estariam batizando, Moisés e Elias estariam batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. E isso se cumpriu, se cumpriu. Agora, finalizando aqui, ele também escreve a mesma coisa que com o filho de Davi, Salomão. Aconteceu o mesmo em quem se refletiu, Cristo se refletiu como rei. E José, o filho do irmão Branham, e José assume o lugar do quarto Elias e continua com a mensagem. E isso é o que ele faz ou está fazendo. Ele chamou, ou seja, ele o chamou de um profeta menor, e para que isso se cumpra em plenitude ou plenamente, é quando ele dirá para esse pequeno grupo, porque se é o ministério de Elias e é o lugar de Elias, e 2 profetas maiores não podem estar juntos, mas sim, vejam, Deus permitiu que exista um profeta dispensacional na terra e um profeta menor. Deus permitiu que exista. E nele se cumprirá aquilo que o irmão Branham disse, que quando eu veja esse Eliseu vir, eu pegaria a minha pequena igreja e lhe direi, este é ele. Isso vai pronunciar e vai dizer isso
José Brana vai pronunciar e dizer isso. E José toma ou assume o lugar do quarto Elias. E continua com a mensagem, mas não pode tomar ou assumir o lugar do quarto Elias, do quinto Elias. Ele não. Ou seja, ele não, pois se não é ele é porque existe um que sim. Tem um que sim. Teria esse ministério de Elias na sua quinta manifestação. E às vezes se põe, não, é que tu leste algo de um sexto Elias, mas não coloque a culpa em mim, isso estava escrito aí. Tem algum propósito ou motivo que Deus colocou isso aí. Agora, olhem, tem coisas que são ditas ou faladas que são para tirar as pessoas do grupo. E as faz tropeçar. Não foi isso que disse o irmão Branham. Olhem, aí nós já estamos continuando aqui por outro caminho, linha, mas olhem, na 1094, eu creio que foi, 1094, do livro de citações, página 122, olhem, eu confio que Deus revelará isso e cada vez que vocês que recebem as fitas e escutam ela, eu espero que e confio que tenham tido um discernimento espiritual daquilo que Deus está tentando fazer com a igreja, sem ter que dizer isso abertamente. Vejam vocês, é por isso que tem vezes que a gente tem que falar coisas de uma tal forma ou jeito que reduzirá as pessoas ou o gentio, a gente. A uns os expulsa, coloca para fora, e a outros os põe, os faz pensar. Mas isto é feito de propósito. E a pessoa diz, mas como? Isto é feito de propósito. Ou a propósito. Tem que ser assim, desse jeito. Pode ser que alguns digam ou falem, você quer dizer para mim que Deus faz isso de propósito? Certamente que sim. Ele faz isso assim. Ele disse que quando tinha milhares ao redor dele, e aí ele diz, como é que eu saio disso? Vejam. Tinham muitos que seguiam ele por causa da comida. Mesmo vendo os milagres e tudo o que ele estava realizando, fazendo, o seguiam por causa da comida. E aqui eu aproveito. Eu ganho algo por aqui, aproveito isso, porque lá eu não faço nada, então eu me uno com esse aqui, com este, mas quando a coisa difícil ou dura veio ou chegou, quando ele falou a coisa difícil, ele disse, quando tinha milhares ao redor dele, se não comeres a carne do Filho de Deus, ou do Filho do Homem, e beberes o seu sangue, não tens vida permanecente em ti. Quando chegar a essa etapa, aquele que não fizer isso não será transformado. Aquele que não faça isto ou isso, aquele que não receba a ungido de Deus neste tempo como cumprimento do sétimo selo da vinda do Senhor, não será transformado. E aí muitos vão... Pernas para que te quero, você diz. Vão fugir. Porque é paralelo em tudo, é paralelo. Em tudo é paralelo. Que classe de declaração é essa? O que é que tu pensa que és que um doutor médico, um enfermeiro, uma pessoa intelectual poderia pensar com esse tipo de afirmação de um homem como esse? Ou seja, rapidamente as pessoas com essa afirmação, até a alcunha, até pessoas comuns, agora como é que a gente vai comer sua carne? Não tinham a revelação. Porque diziam ou falava, porque falava comam a carne, dizia comam a carne. Isso é para os canibais. De beber sangue humano, isso é um vampiro. Em outras palavras, ele quer que sejamos canibais e vampiros. E quem falou isso? Isso foi uma interpretação deles. Tinha que comer a sua carne, que era a palavra revelação. E seu sangue, que é o estímulo do Espírito Santo. Mas não, como eles não tinham essa revelação, então eles iam para o intelectualidade. E ele tinha, ou havia uma associação ministerial junto com ele, como que 70 que tinham sido escolhidos, e lhes falou, o que vocês pensarão quando olhem o Filho do Homem ascender, subir para onde ele veio? Ou seja, ele foi cada vez mais se aprofundando, mais profundo. Primeiro foi aos poucos, e depois para esses, já eram os líderes, foi primeiro para o povo, aí apertou um pouco mais o parafuso para eles, para os líderes. E que coisa!
Diz o irmão Branham, em um lugar onde esses 70 que foram embora foram os mesmos que depois vieram ou chegaram com pau e pedras com Judas Iscariotes, juntos com Judas Iscariotes, e foram escolhidos para esse propósito, certamente, por essa causa. Porque cada grupo, um pode chamar de escolhidos, para esse grupo pode chamar de escolhidos. Isso, ele não explicou isso. Podemos dizer, ele jogou isso no meio deles, e vamos ver que com isso eu vejo como é que vão sair, mais 2 ou 3 vão sair com isso. Isso ele não explicou. Como tampouco eu tenho explicado muito isso que ele falou aí, que ele escreveu aí. E olhem quantas pessoas se apegaram a isso e se foram. Muito faz aquele, como é que diz? Muito faz aquele que não atrapalha. Isso ele não explicou, ele nunca explicou isso. Paulo fez isso mais tarde, bem mais tarde. Se tivessem esperado, ele apenas falou isso, disse isso, vê? Perguntou para esses ministros, pois o que se vires o Filho do Homem que sobe onde ele estava em primeiro lugar, sem dúvida que esses homens disseram falar, espera aí um momento, espera um pouquinho, espera um momento. Nós comemos junto com ele, porque começam a ver ele de uma forma humana, humanamente. E aí é que começam a tropeçar com o véu. Nós comemos junto com ele, pescamos junto com ele, dormimos junto com ele, sabemos onde ele nasceu e até vimos o seu nascimento, ou seja, o seu berço, as pessoas maiores, com mais idade. E como é que este homem pode? Dura essa palavra. A Bíblia diz que deixaram de andar junto com ele. A mesma coisa que aconteceu hoje. Mas é que este venha dizendo agora que ele é o cumprimento do anjo, que era diferente dos outros, que ele é o cumprimento do sétimo selo, mas nós vimos ele nascendo, sabemos quem é a sua mãe, seu pai, sabemos quem são seus irmãos. Sabemos que ele trabalha na construção. Até ele me fez uma porta para mim, ele fez uma mesinha, uma escrivaninha. E nós comemos juntos, estivemos juntos por aí. Na sua juventude, nisto, naquilo. Agora ele vem me dizer que isso, não. Dura esta palavra. Vai-se embora. E aí aconteceu isso com muitos em Porto Rico. Aconteceu isso, de onde eu sou. Mas as Escrituras voltam a se cumprir de novo, porque ele disse que seria paralelo em tudo. Os próprios, os mesmos da casa, aqueles que o conheciam, aqueles que tinham compartilhado junto com ele. E isso não pense que é triste para uns, isso, que tenha conhecido pessoas desde pequenininha, desde pequeno, e que agora estejam contra, estejam fora. É triste para a gente isso. Se a gente pudesse voltar lá atrás e tentar lhes mostrar de uma certa forma, de um certo jeito, mas me foi proibido fazer isso. E muito mais se cruzarem a linha. A Bíblia diz que deixaram de andar junto com ele. O deixaram, largaram. Restaram 12. Ele escolheu 12 e um deles era um diabo. Ou seja, a minoria. E ficam se jactando, se gabando, dizendo grupinho pequeno. Tenham cuidado, porque esse grupinho pequeno tem alguém que o representou, que representou esse grupinho pequeno, que nesse tempo, naquele tempo, ficou contra o verbo, a palavra, e perseguiu os discípulos. Ele escolheu 12 e um deles era um diabo, então ele dirigiu-se, falou com os 12. Ninguém poderia explicar o que ele acabava de dizer. Imaginem, o que é que eu falo agora, diria Pedro, o que é que eu falo agora? Mas ele sabia o que iria dizer. Como podiam comer a sua carne e beber seu sangue? Como é que ele tinha descido quando ele tinha nascido na terra, vê? Eles não podiam entender isso. Então disse Jesus para os 12, vocês também querem ir? Partir? É quando o apóstolo Pedro disse aquele grande ditado, Senhor, a quem iremos ver? Porque nós estamos satisfeitos que tu, e somente tu, tens a palavra de vida desta hora. E escreve ontem e hoje, vê? Eles não podiam explicar. Você não pode explicar fé. Que coisa! Isso já é algo muito mais elevado. Você não pode explicar fé, é algo muito mais alto. Senhor, eu creio no cumprimento da tua vinda. Mesmo que eu não entenda certas coisas, mas eu tenho fé, minha fé está posta, está colocada nesse cumprimento. É algo que você crê. E é tão sólido e não há nada que possa tomar
seu lugar. E o que é que pode tomar o seu lugar, assumir o seu lugar? A parte de crer, a incredulidade, mas é algo tão grandioso e tão forte nesse escolhido aí por dentro que nada pode assumir, tomar esse lugar aí. Só a fé. E essa é a fé de rapto que estamos recebendo. E ai daqueles que fiquem na frente de uma pessoa que tem essa fé. Diz o irmão Branham, eu não gostaria de ficar na frente desse. Só com a presença de um escolhido, se as pessoas soubessem, essa pessoa poderá ter os maiores, grandes problemas no mundo, mas esse homem, ao ter a fé de rapto, Deus está com ele. Amém. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, não tem importância. Todo aquele que se una junto com ele recebe bênçãos. Amém. Bem, eles não podiam explicar. Você não pode explicar a fé. Algo que você crê é tão sólida que não há nada que possa tomar o seu lugar. De forma que eles sabiam que ele preenchia essa palavra escrita e prometida para essa era messiânica. Preenchia os pré-requisitos. Que poderiam fazer isso novamente para a sua igreja fria e formal de onde eles tinham saído? Não. Aonde iremos? Vê? Estamos persuadidos que tu tens a palavra de vida, vê? Estamos certos disso. Eles não podiam explicá-lo, mas eles criam, vê? E Jesus disse isso para diminuir a sua gente, o seu povo, para diminuir o grupo. Ele escreve aí, diminuir o grupo e desenha uma estrela de Davi. Vê? Até que ele pudesse juntar o grupo. De todo o gentil, gente, só 11 entenderam quem realmente ele era, ou foi. Esses 11 é o grupo deste tempo final, que está representado neste grupo. E o 11, no ministério do irmão Branham e também do irmão William, o 11 esteve muito marcado ou marcante, sempre aparecia. Portanto, vigiem esses ciclos, ou intervalos de 11, de 7... Eles sabiam que ele era Deus. Meu tema nesta manhã é para revelar ou tirar o véu desse Deus. Deus sempre se escondeu atrás de um véu em cada era, em todas as eras. Mas ele tem permanecido, tem ficado sendo Deus. Vê, mas ele se esconde do mundo e revela-se a si mesmo para os seus eleitos, escolhidos, tal como naquele dia para os apóstolos. E como hoje se revelou o sétimo selo para os escolhidos de Deus neste tempo final. Eles têm declarado quem ele é. Porque ele disse que ele se apresentará, ele mesmo se apresentará, que estará esse sétimo selo na tua frente. Hoje nesta igreja, o sétimo selo está na frente deste grupo, e assim em cada lugar onde ele vai é assim. Em cada lugar está se cumprindo esta escritura, dia após dia. Na minha casa, nos lugares onde eu vou, nos países que eu vou, com o povo que eu estou diante, na frente desse grupo que estaria vendo o sétimo selo em cumprimento. Foi para mim um grande privilégio, e aqui nós faremos uma pausa, um intervalo, assim que já para a próxima nós podemos continuar. Fazemos um stop aqui, uma parada, porque... está bom para se continuar, está muito bom, e continuar por toda essa linha ou direção. E cada vez se vê o povo visto mais alinhado. A pessoa olha lá para trás ou para trás, e como a maduridade do povo vai aumentando cada vez mais e mais, e vão ficando mais maduros em muitas coisas, e com muito mais consciência de quem são, conscientes de quem são, porque tendo a consciência de quem são, porque se vinha falando, mas não da forma, do jeito em que o escolhido de Deus iria se dar conta, perceber quem era ou ele era, porque isso iria produzir, ou isso tinha que ser produzido pelo ensinamento sob capa, pelos trovões. Mas vejam vocês a mudança que o povo tem tido com a terceira etapa, onde você olha, eu falava para os rapazes, quando a gente colocava os vídeos,
ou colocamos os vídeos e se vê assim o panorama, e a pessoa fala ou diz, mas e como o povo estava aí? Como diz o irmão Branham, a pessoa não pode fazer a diferença ou distinguir. Aí não se sabia se era uma igreja ou que estava se preparando para ir para uma festa. O povo não estava pronto, preparado, nem tampouco, também não no tempo, vejam. Mas agora, você pode se olhar e pode ver a sua vida desde o seu interior, o seu íntimo, pode ver essas damas, como estão na realidade. Não é algo fictício, imaginário, como ele diz aí, que eram formosas damas com suas faces ou caras sem maquiagem. E isso ele viu a maquiagem na quinta dimensão quando ele foi até lá. Então, quando vemos isso, a pessoa diz assim, verdadeiramente, tu estás fazendo, Senhor, uma obra em mim ou comigo, tu me mudaste, porque o nosso desejo é ficar parecido contigo, Senhor, te refletir essa sexta dimensão. Mesmo que muitos tentem enfeitar para que não se lhes vá ou aconteça, o grupo não se vá, tentam enfeitar isso e tentam dizer assim, aos pouquinhos, mas tem uns seguidores que até mesmo fazem essas coisas. Tem uns seguidores que fazem essas coisas. Isso tem que fazê-lo com sinceridade e consciente, tendo consciência daquilo que estamos fazendo, e não para cumprir ou por cumprir com alguém, ou para ficar bem com essa pessoa, ficar direito com essa pessoa, senão que nós queremos ficar bem é com Deus, queremos refletir a sexta dimensão, e tendo consciência ou conscientes de que aquele que não obedece ou obedecer e não reflete, não espelha o lugar para onde vai, como é que tu vais refletir, ou como é que tu vais desejar ir para um lugar onde tu estás refletindo a outro? Tu vais ir para o outro ou esse outro. Agora, cada qual ou cada um e tem o seu livre-arbítrio, livre escolha. Nós, os escolhidos de Deus deste tempo final, nós seguiremos a guiança do Espírito Santo, seguiremos as correções que se tiver que corrigir, já falta pouquinho. Assim que o que nós tenhamos de fazer, vamos fazer, porque o que nós desejamos é ir embora para a ceia das bodas do Cordeiro. Todos os outros ficam aqui nesta terra, as outras coisas ficam aqui nesta terra. Assim que Deus nos ajude e que também nos ajude a nós mesmos, a gente se ajude para nos corrigir, para ser pessoas melhores e ser também de ajuda para os outros, para que assim todos, unânimes, juntos em amor divino, obtenhamos a vitória. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. E quando a gente não se agrada, não gosta de algo, a gente se fala, olha, isto aqui, isto lá. Nós não andamos falando pelas costas, senão que de frente falamos. E aí a gente descobre, destapa o inimigo quando nós o expomos. Mas se a gente segue colocando isso na igreja, fazemos mal, dano ao pastor, ao grupo e para você mesmo, espalhando isso para a igreja. Mas se a gente cortarmos isso na raiz, já fica o diabo exposto aí. E ele foge do meio de nós, se vai. E a igreja fica unida, junta. Mas senão isso fica se espalhando e continua danificando. Uma maçã podre. Isso é terrível, uma maçã podre. Mas veja, é por isso que ele tirou algumas maçãs podres bem antes, para que já as que estavam muito podres, ele as tira e fica talvez uma ou outra aí meio manchada, que talvez não se deixa aperfeiçoar, isso que está danificado não se deixa, se não se deixar, mas se ele se continuar apodrecendo, vai ter que ser tirada essa maçã. Bom, que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, tem sido para mim um grande privilégio poder estar aqui junto com vocês neste momento, saudando-os nestes momentinhos, instantes, e já
Para a próxima a gente pode continuar. Se não, nessa mesmíssima aqui. Camilo, então, sempre passando por aqui, podemos... Eu creio que ele está, oxalá que ele nunca mude esse voo, porque esse voo é tarde. Se não tiver, não tem um voo pela metade, não, esse é o único que tem aí, o Camilo. E se não tem esse, vem um outro. Tu não tem que ficar madrugando. Camilo convencendo. Mas está bom, esse voo está bom. Até que coloquem um para amanhã, então vai dizer. Então fica para o outro dia, Camilo. Fica para o outro dia. Bom, Deus o abençoe muito e o guarde. Espera um pouquinho. É este aqui. E já vamos ir. Eu andei com uma bolsinha pequena, porque a linha aérea era pequena. Eu acho que o avião era pequeno. Mas, como Deus nos tem ajudado neste tempo, e nos deu um ensinamento, primeiro um ensinamento, um percorrido, conhecendo toda a América Latina, tantos irmãos, que eu deixei de ver e que agora eu tenho visto, tenho saudado eles e a gente se vê, nos vemos e lembramos de quando íamos no percurso, nessa trajetória. Não são estranhos, senão que são amigos, amigas de tempo, faz tempo que são amigos. E aqueles que não a gente conhece, os conhecemos pessoalmente ou se não pelo vídeo. Assim que damos graças a Deus que tenha sido um do meio do povo, que também conhece os problemas, as condições ou situações do povo, porque é um também que passa por isso. A gente compreende e se entende uns aos outros e que, assim como houve, existia esse propiciatório lá, ele sempre está intercedendo por vocês, porque ele conhece as suas fraquezas, debilidades, ele conhece as suas situações ou condições. E Deus sabe que através desse ministério é que o povo escolhido de Deus vai obter misericórdia, pode obter misericórdia. Portanto, eu sempre falarei bênção para os escolhidos. Enquanto Deus me permitir alertar-lhes, avisar-los a tempo antes que se pronunciem e se falem palavras de juízo, eu sempre estarei do lado de pronunciar, falar palavras de bênção. Porque eu falei faz pouco tempo, isto não é brincadeira, não é um jogo. Isto é muito mais sério do que a gente pensa. É a vida de você que está em jogo, o seu futuro. Mas, graças a Deus, que o Senhor está no meio do povo, guiando-nos, protegendo-nos, cuidando-nos. E isso mesmo Ele transmite para que o povo faça a mesma coisa com os seus irmãos. Ele transmite isso. E todos fazemos a mesma coisa. Cuidamos as costas uns dos outros, falando bem um do outro. E se tiver alguma coisa ruim ou má, fale com Deus. Ore a Deus por esse irmão. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde. A todos, muito obrigado. A todos por esta oportunidade. Graças, Dr. Camilo Montoya, pelo convite. Deus glorificou sua palavra. Em Davi. Venha sempre que puder. Esta é a primeira vez, verdade, que eu venho? Eu vi aí o arcanjo Miguel. Se eu pudesse entrar, diz o irmão Brana, pela parte de trás, pela parte da frente, por um lado, e achar uma igreja assim, eu entrei por lá, para falar daqui para lá. E eu achei uma igreja a qual Deus está abençoando, cuidando, e todos aqueles que também estão de outras igrejas que estão por aqui, também. Eu encontrei um povo que tem crido por revelação quem é o Senhor na sua vinda. Eu encontrei aqui um povo, encontrei lá na Venezuela um povo que verdadeiramente tinha os pré-requisitos para muitas coisas, mesmo que outros lá não estavam ordenados ou em ordem no tocante a certas coisas, mas tudo vai indo se colocando em ordem. Cada lugar
Vejam como esta visita vai se moldeando com esta visita na forma em que tem que ser, esse lugar tem que ser. Porque, olhem, o que nós falamos, já estamos que se a terceira etapa vai ser cumprida em uma grande capa catedral e diz que foi vista, que foi assim, assim, assado. Mas ele diz que a terceira etapa pode se realizar, se fazer em outros lugares. Não é verdade? A terceira etapa está se realizando, fazendo em outros lugares. Porque a primeira coisa é a pregação. Mas, para fazer as outras etapas, se vai se cumprir em outros lugares também, ora, tudo tem que estar muito parecido ou igualzinho com Porto Rico. Não pode haver algo diferente, porque então, como vai se cumprir a terceira etapa aí? Tudo tem que ser conforme de acordo com como está em Porto Rico. Senão o chapéu não está no seu devido lugar. Mas vejam como o povo vai se preparando, os lugares também vão se preparando, ou preparados até chegar o momento, mesmo que não se possa ir em um lugar por causa da distância, por causa do tempo, porque nessa congregação se reúne num lugar onde todos nós nos reunimos. Não fique preocupado. Você se acondicione, você se acomode. É assim? Você se acondicione. Acondicione tudo, ou seja, se acomode tudo no seu devido lugar. Com Porto Rico, como está feito lá, você o faz. Coloca na computador, copy-C, copie no computador e já teria o lugar apropriado para se fazer tudo aquilo que Deus vai realizar ou fazer nessa congregação, seja pequenininho ou seja grande. Se não tiver um lugar para um quartinho de madeira, não fique preocupado. Quando se esteja fazendo-se essas atividades, nós vamos todos para esse lugar. Isso não tem problema nisso. O importante é que você tenha no seu quartinho de madeira, você tenha tudo bem consertado, arrumado, e tenha tirado e tire o anatema da sua vida, o fermento, porque isso não traz bons resultados, não dá bons resultados. O anatema lá colocava a culpa no rei, aí a toda essa área, mas onde estava o anatema no fermento, no próprio povo. Era por culpa do próprio povo. E colocavam culpa no rei. Não, é por causa que este presidente é ruim, o outro é ruim, esse governador é muito ruim, mas você como escolhido, você se viu como escolhido? Você se examinou? Se lá o anátema no meio do povo hebreu, anátema, sob essa tenda, esse tabernáculo, essa tribo, provocou, causou que perdessem homens, morreram. Não era a culpa do presidente, do governo que estava por lá, que depois o derrotaram. Depois, claro que eles mereciam isso. E Deus lhes tinha dado essa terra. Mas, vejam vocês, estava o anátema, o fermento estava no próprio povo. Essa foi a causa pela qual perderam essa batalha. Portanto, nós temos que olhar nossas vidas, nossas famílias, o nosso entorno, nossa igreja, e ver se tem alguma coisa aí que pode atrapalhar para que a bênção de Deus repouse sobre nosso lar, nosso ser, nosso lar, nossa família, nossa congregação, nosso país, porque a gente coloca a culpa no governo, mas bem provavelmente a culpa é do próprio povo. Assim que comecem por vocês mesmos, para que vocês vejam o resultado, porque aí primeiro teve um resultado lá, e o segundo, aí se viu no segundo que na verdade era por causa disso, que eles não poderiam vencer os de Ai, cidade de Ai. Que Deus os abençoe e Deus os guarde a todos. Muito obrigado, Camilo Montoya.